Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Esse vídeo inaugura uma série nova aqui no canal sobre análises herméticas de momentos históricos. Bem, esse primeiro vídeo já vai tratar de um assunto que está acontecendo agora, enquanto eu estou gravando em abril de 2021, que é a pandemia que tem afetado o mundo inteiro. Vamos tentar trazer essa análise para dentro do hermetismo, ok? Então aqui não tem nenhuma opinião pessoal, eu estou simplesmente pegando uma ótica filosófica e trazendo isso à interpretação. Para você que não conhece o hermetismo, a gente tem um monte de vídeo bacana no canal falando sobre o hermetismo, sobre várias fases do hermetismo. Ele basicamente, em resumo, é uma filosofia que teria nascido ali no século II depois de Cristo, junto ali no mesmo período que o neoplatonismo, e teria influenciado o neoplatonismo ou sido influenciado por ele, mas teria também influenciado o humanismo e uma série de outras filosofias e religiões que apareceram. Além disso, ele tem uma versão moderna que nasceu através do Kybalion, já com uma grande influência de outras escolas não herméticas, mas que tem ali um pouquinho de hermetismo também dentro dele. O hermetismo enquanto filosofia é o que a gente pode chamar de metafilosofia, porque ele joga para dentro dele um monte de coisas de filosofias diferentes. Então vamos trazer a pandemia para dentro de uma interpretação hermética. O hermetismo trabalha muito com símbolos, com a interpretação de símbolos, não só para que nós entendamos que a nossa mente produz a nossa realidade, mas também como existe uma supraconsciência chamada de nous, que produz essa realidade onde a gente está inserido, e nós somos co-criadores disso. Nós conseguimos moldar um pouco a nossa realidade, baseado nos nossos atos, nos nossos pensamentos e principalmente nas nossas reflexões e experiências. Bem, estamos vivendo então uma pandemia, ou seja, o vírus chegou em todos os continentes. O que é um vírus enquanto símbolo? Ele é uma pequena parte que nós compartilhamos com outras pessoas. Essa parte não é uma parte legal, porque ela causa danos nas outras pessoas. Então vamos imaginar que dentro de nós temos trilhões de coisas diferentes, muitas coisas boas para que a gente compartilhe com as outras pessoas, muitas coisas não tão legais para a gente compartilhar com as outras pessoas, e algumas passam do não tão legais e chegam ao ponto de serem danosas. Um vírus, então, simbolicamente, é um pedaço nosso danoso que acaba causando mal para os outros através de um compartilhamento. Basicamente, hoje a gente tem pessoas que sabem do perigo disso, procuram se isolar, tentam tomar cuidado para não transmitir esses aspectos ruins para outras pessoas, e existem pessoas que não ligam para isso e estão, como eu posso dizer, não tomando os cuidados necessários e transmitindo o vírus para outras pessoas. Existem vários motivos para isso estar acontecendo, mas basicamente, simbolicamente, a gente tem que entender que tem pessoas que não estão nem aí de compartilhar com os outros o que ela tem de pior. E existem outras pessoas que estão preocupadas realmente com esses lados não tão legais e que elas estão trabalhando mediante um processo de autoconhecimento para transmutar isso em algo melhor. Essas pessoas então que estão transmutando são pessoas que estão compreendendo que a gente vive um período de mudança de consciência. E as pessoas que estão agindo como se nada tivesse acontecendo são pessoas que provavelmente não vão passar por nenhuma modificação em termos de consciência. Claro que isso é uma generalização, isso não serve para todo mundo, mas basicamente, simbolicamente interpretando, a gente pode ver isso dessas formas. Bem, a gente sabe por documentação que o vírus foi reconhecido a primeira vez em Wuhan, na China. Existe um caso ali anterior na França que a gente sabe que talvez não tenha sido o primeiro, mas documentado foi depois descoberto, teve esse caso primeiro, mas é provável que essa pneumonia tenha começado exatamente na China, porque existem trabalhos de 13, 14 anos atrás mostrando populações desse vírus dentro de populações de morcegos ali no Sudeste Asiático. Então a gente já sabia desse vírus, dessa família, é uma família que hoje existe nos cães, nos gatos e na gente também, e é um vírus novo dentro dessa família que acabou se tornando algo extremamente contagioso e se espalhou pelo mundo inteiro. Inicialmente a gente não sabia muita coisa sobre esse vírus, e com o tempo a gente foi percebendo que ele atacava muito mais os idosos. Ele contaminava todo mundo, mas os idosos eram os que iam mais a óbito, porque o vírus era mais agressivo com eles. Simbolicamente, quem são os idosos na nossa sociedade? São a nossa ancestralidade, a nossa experiência concretizada. Era essa experiência concretizada que começou a ser atacada. Não à toa, os símbolos que na nossa sociedade dessa experiência concretizada
concretizada, também começaram a ser atacados, como por exemplo a ciência, a medicina, que são ciências que vêm aprendendo ao longo dos tempos, a partir das suas experiências de muito estudo, e eles acabaram sendo atacados também. Não só eles, como outras áreas da ciência acabaram sendo atacadas, e nesse período parece que floresceu um ataque constante à nossa ancestralidade. Tudo aquilo que a gente já sabia, que já era conhecimento adquirido pela humanidade, e em vez da gente estar olhando para frente, a gente está tendo que revisitar coisas muitas vezes da Idade Média. Ou seja, estamos duvidando da nossa ancestralidade, tem um símbolo matando a nossa ancestralidade, e ainda tem pessoas que não estão ligando para isso. Mas o hermetismo traz, além dessas análises, ele traz sempre uma provocação de que quando você tem um símbolo, esse símbolo se torna extremamente evidente e você procura não interpretar, não refletir aquele símbolo, manter ou ele escondido no inconsciente ou varrer ele para debaixo do tapete, a tua essência, a tua mente, o teu inconsciente vai começar a trabalhar aquele símbolo de uma maneira que seja mais fácil esfregar ele na sua cara, literalmente. Então, se você não quiser encarar um símbolo, talvez você se livre dele naquele momento, mas depois ele vai voltar e vai voltar num nível um pouco mais forte, até que ele volte num nível em que não seja mais possível você não enxergar e ter que lidar com ele. Não é à toa que depois de algumas mutações, ou seja, transmutações do próprio vírus, o vírus começou a ficar mais agressivo, mais virulento, ficou mais contaminante. E aí ele começou a contaminar bastante a população jovem. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, não sei se as coisas vão ter mudado no futuro, não sei se a gente vai estar aqui, mas enfim, gente, em abril de 2021, no Brasil, foi a primeira vez que a população jovem, ou seja, a população com menos de 40 anos, passou a população idosa em número de internados. Ou seja, em abril de 2021 tinham mais pessoas com menos de 40 anos internadas do que com mais de 40 anos. Além disso, o número de crianças internadas aumentou muito. O que isso quer dizer? Que se a gente não vai proteger nossa ancestralidade, não vai compreender as nossas experiências, o símbolo vai começar a atacar cada vez faixas etárias mais próximas dos jovens, porque é o tal do símbolo vindo para ser interpretado. Se não for refletido, interpretado, se a gente não mudar como um todo, o símbolo vai continuar aparecendo. Hermeticamente, então, falando, quando que vai acabar essa pandemia? Só falando da parte simbólica, vamos esquecer aqui a ciência, vamos esquecer politicagem, esquecer tudo, vamos falar do que essa filosofia propõe. Só vai acabar quando o símbolo for compreendido. Precisa com que todo mundo no planeta compreenda? Não, mas um número significativo precisa compreender. E o que é compreender? Compreender que existem características nossas que não precisam ser compartilhadas, que podem ser guardadas, isoladas e trabalhadas dentro de nós, não escondidas, não varridas para debaixo do tapete, mas nós precisamos trabalhá-las dentro de nós. Então é uma oportunidade que a gente tem, enquanto coletivo, de valorizar a nossa ancestralidade, valorizar as coisas que nos trazem experiências e que essas experiências nos trazem conhecimento, e valorizar também a nossa juventude, porque ela traz as mudanças que são necessárias para o dinamismo da vida. Então, quanto jovens têm que respeitar os mais velhos, porque eles têm a experiência adquirida, os mais velhos têm que respeitar os jovens, porque eles trazem as mudanças necessárias para que o mundo continue avançando. Algumas filosofias ocidentais e orientais falam justamente disso, que para você tomar uma decisão, você precisa primeiro avaliar suas próprias vivências e depois ouvir alguém mais experiente que você. Com essas duas informações, você pode tomar uma boa decisão. O estoicismo fala disso, o epicurismo fala disso, o budismo fala disso, o taoísmo fala disso, várias filosofias diferentes falam: ouça a experiência e ouça o seu coração, ouça a sua essência e ouça os símbolos externos que já viveram, já passaram por aquela situação. Eles podem te trazer uma visão diferente, um aprendizado diferente, e o equilíbrio entre essas duas coisas é a grande sabedoria que pode ser aplicada numa grande decisão. Então, meus amigos, esse vírus não é um castigo divino, é algo que já estava aí na natureza. Existem outros vírus mapeados pela humanidade que podem, inclusive, que têm potencial pandêmico. A gente tem
tem que sempre estar tomando cuidado com isso. E vamos ver se a gente, a partir do momento que a nossa geração está passando por essas questões, se a gente aprende um pouquinho mais a respeitar o outro, a nos resguardar quando a gente pode, para que a gente não passe nada para ninguém. Pensar um pouco mais em empatia, em compaixão, em amor ao próximo. Eu falo isso para as pessoas que precisam trabalhar e que não tem como ficar em casa. Então a gente precisa ter empatia com essas pessoas. A gente precisa ter empatia com pessoas que são ignorantes e que não têm informação para conseguir entender o que está acontecendo. É um momento de amor, de transformação, de aprendizado. Precisamos passar por esse momento enquanto salto de consciência que essa filosofia propõe para nós. Concorda com o que o hermetismo fala? Discorda do que o hermetismo fala? Deixa aí nos comentários. Fala um pouquinho pra gente do que você acha, do que você está enxergando. Dá a sua visão. Lembra, sempre com respeito, sempre de uma maneira educada. Se for um comentário legal, a gente vai trazer aqui para uma reflexão. Enfim, estamos abertos a isso. Vamos continuar com essa série, com outros assuntos polêmicos aí para abordar análises herméticas em cima disso. Eu espero você nos próximos episódios. Não esqueça de se inscrever, de apertar o sininho do canal, dar um like se você gostou do vídeo. Esfirras de amor, esfirras de... Vamos compartilhar esse amor entre todos nós. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão no coração de vocês. Até lá!